Qual que é a mudança que você entende que vai transformar o nosso mercado? Organização dos dados. Então eu tô vendo que muito CMO agora assumindo, CMO é a cadeira que troca muito, né? As pessoas estão começando a organizar os dados do marketing. Porque se você não tem dado organizado, você não faz nada. Você não usa nenhum IA, você não consegue fazer previsão, forecasting, nada. Então você ter esses dados estruturados, que é muito menos comum do que parece, em empresas muito grandes, então ninguém precisa se sentir mal de não ter, mas eu tô vendo que os times mais avançados, eles estão tendo essa mentalidade científica e eles estão estruturando os dados, porque aí eles conseguem fazer análise, fazer previsão e abastecer as coisas com esses dados. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso bate-papo no RD Summit, e dessa vez eu tô com a Guta do Purple Metrics, que a gente já conversou há uns 2 anos atrás, né, Guta? Era outro produto. Outro produto. Mas era a gente lá. Mas era legal que você tinha umas tatuagens naquele momento. Naquele dia. Eu tinha tido uma festa fantasia e não saiu as tatuagens. E eu tinha gravação do podcast, eu fui tatuada. Olha só. E foi muito cheia de tatuagem. Eu adorei nosso papo. A gente teve uma troca super intensa. Eu vou fazer talvez algumas perguntas pra ver se bate ali depois com o que a gente falou há uns 2 anos atrás. Pra ver quem a gente evoluiu. Exatamente. Mas eu queria começar falando da sua palestra, que você falou bastante sobre a era da eficiência e você falou dessa revolução científica do marketing. Queria que você explorasse um pouco esses conceitos aqui pra gente. Eu todo ano no RD eu tento trazer o que é o espírito do ano, assim, pro marketing, sabe? E aí eu acho que 23, eu tava vendo muito que a galera queria branding, queria investir em marca e não tava conseguindo, então eu trouxe os argumentos científicos acadêmicos. Em 24 eu vi que a galera queria juntar branding e performance. Então eu trouxe a investigação de por que eles se separaram, se eles deveriam ou não estar juntos. E aí esse ano eu comecei a pensar o que é o espírito desse ano. E eu percebi que a galera tá meio pistola, sabe? O marketing tá meio tipo, ninguém tá me ouvindo, sabe? Sim. Então assim, a sensação que eu tô é que a gente tá a um passo de uma revolução, sabe? A galera tá meio bolada. E aí eu falei da revolução científica, que é a nossa forma de tomar o poder, na verdade. Sim. É a primeira falar a linguagem de negócios. Então a gente tem que entender que a função do marketing é trazer dinheiro para a empresa. E aí a metodologia científica, ela é o jeito de fazer isso. Então de ir testando e aprendendo e evoluindo, e aí daí achar coisas que trazem um retorno muito grande, porque não é que eu otimizei 2%, eu otimizei de fato a coisa toda, sabe? Sim. Então um pouco desse raciocínio científico para o marketing foi sobre isso. É interessante porque às vezes a gente conversa com muitos profissionais de marketing e essa ideia da metodologia científica não é clara para todo mundo. Não, o que é um argumento lógico? O argumento lógico ele tem que ser verdadeiro ou falso, não dá para ser verdadeiro e falso. E a galera confunde um pouco. Eu trouxe como paralelo a medicina, porque na medicina antigamente era assim, faz sangria. O George Washington morreu com 40% do sangue drenado que ele tava com dor de garganta. Nossa, bizarro. E era tipo assim, mas todo mundo faz, sabe? E aí depois, foi lá para 1800 que a medicina, então, é uma boa referência pra gente, de uma disciplina que passou por uma revolução de metodologia e agora ela salva vidas, sabe? Sim, perfeito. E aí um outro ponto que eu acho que é importante sempre te consultar a respeito é sobre os investimentos em branding, como de fato a gente mensura e vê o impacto deles em performance. Como que vocês estão vendo isso nesse momento? Eu sei que Purple deu uma revolução também dentro da plataforma, então eu queria que você me contasse um pouco como vocês estão vendo isso. Legal, te conto. A gente começou medindo, nossa pira era medir branding, né? Eu quero medir branding e conectar resultado. A gente fez um brand tracking melhor. 2 anos depois, apesar de a gente ter feito um produto muito legal, o que a gente percebeu é que o problema do marketing não é medir branding e conectar resultado, é medir o todo. Então, um CMO precisa saber o que acontece se você corta 10% do budget. Ou onde bota os próximos 50 mil reais, sabe? Sim. Que às vezes é qual canal, às vezes se é produção de conteúdo, às vezes nem é marketing. Então, hoje o Purple, ele é sobre medir o todo. Sim. Então a gente está podendo modelar. O Purple é um algoritmo.
A gente começou, tem uma tecnologia dos anos 80, que é a modelagem de marketing, foi feita para medir, tem uma abordagem holística. Hoje chama MMM. Só que MMM, para mim, tem um problema que ele é muito... Ele é feito para uma época em que você vai ter uma campanha e medir em resultado. E a gente fez o Purple de um jeito mais contemporâneo, em que a gente consegue ver camadas e o efeito ao longo do tempo. Então, apesar de você sempre podia colocar branding numa modelagem, não ia aparecer o efeito. Então, do jeito que a gente estruturou o algoritmo, aparece. Então, os nossos clientes conseguem ver, por exemplo, o exemplo que eu dei no palco foi da Boozer, que tem aquele ônibus com logo. Sim. O Purple vê que quando você tem ônibus, aumenta a busca de marca. E cai ônibus, cai a busca de marca. Então, e essas buscas de marca explicam um pedaço do resultado. O Purple fala, não é aquela busca de marca, é pelo ônibus. Sim. Então, você não seca a fonte de uma coisa que está daí gerando resultado. Total. Então, para mim, agora, hoje, o que eu entendo é que medir branding é sobre colocar esse sistema inteiro do marketing numa ferramenta única para medir. E aí o Purple está fazendo isso. Então, nosso cliente sobe a base de dados do marketing, processa com o algoritmo do Purple, quando ele abre o dashboard, ele vê quanto que vendeu a campanha de awareness, de performance, a mídia online, a mídia offline, a quantidade de ouvintes de podcast. Você consegue fazer qualquer coisa bem, né, Vitor? Sensacional. Concentra todos os dados dentro da plataforma e ele gera insights para ele ver a inteligência. Ele faz a orquestração disso nos canais. Aí vê o que gerou resultado e faz o forecast para o futuro, sem poder achar canais para vender, incluindo podcast, evento, coisas que meio que não aparecem em outras formas de produto. Animal, muito legal. Olhando para... Tem um obstáculo dentro das empresas que é um pouco... A gente está falando de dados, de inteligência, sistema, IA, talvez, né, para gerar esses insights todos. Mas tem um profissional ali na ponta que vai pegar essas informações e que, no final das contas, também precisa criar hipóteses, entender essa cultura analítica. Tem um obstáculo da própria... A gente é analista de marketing, não costuma analisar muita coisa, muitas vezes, né? Às vezes é mais criativo. Duas palavras, não? Né? E eu queria entender um pouco da sua visão aí. A gente tem bastante tecnologia, tem muito dado, mas tem que desenvolver muitas vezes esse recurso profissional. Qual que é a sua visão para a gente implementar uma cultura dentro das empresas analítica mais forte, melhor? Eu acho que tem muito dado. O marketing nunca teve tanto dado e nunca se sentiu tão perdido. Mas mesmo quem tem uma cultura analítica também está perdido, porque eu acho que o problema é essa fragmentação. Então você tem um monte de dados, você fala, tá bom, sua marca está perfeita, seu CRM está perfeito, mas como é que você liga os pontos? Então, eu acho que eu estou me dedicando à ferramenta, porque para mim a solução é também através de ferramenta. Mas sobre profissionais de marketing, a educação de marketing, como ela não é tão científica, não é tão baseada em ciência, acaba que vai muito da tua linha. Então pode ter gente mais criativa, pode ter gente mais dado. E isso não existe ainda um padrão, né? Como numa medicina, que você já tem um pouco mais de processo. Eu acho que essa é a evolução da disciplina mesmo. A gente está indo para esse lugar. Agora, os profissionais de marketing que já estão no mercado, que já fizeram uma formação, que já estão operando, eu vejo que hoje em dia é importante entender de negócios. Eu até falei de DRE no palco, que é a parada financeira. Sim. Tô com medo da galera, distrair nessa hora. Mas é importante a pessoa de marketing entender como que o dinheiro flui pela empresa. O nosso papel é gerar lucro. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que o meu papel é receber um budget e gastar esse dinheiro. Não, nosso papel é retornar para a empresa. Então, essa mentalidade de negócios, como que o dinheiro flui, é importante, que é a mentalidade econômica. A mentalidade de processo de ciência é importante. A mentalidade de análise de dados é importante. Então, eu acho que é muito despadronizado, né? Você tem muitas pessoas de marketing, às vezes nem estudaram nem marketing. Então, entender o que são as coisas e aprender é importante. E a gente tem uma coisa também de aprender como que você aprende, sabe? Porque nem todo mundo aprende com a educação mais tradicional. Sim. Tem gente que aprende com conversa, tem gente que aprende lendo livro, tem gente que aprende vendo o caso dos outros. Então, acho que tem um pouco também de se autoconhecer. Sim. E ver, eu me interesso por podcast, por vídeo de YouTube, e indo atrás, sabe, do que você curte. E estudando, acho que é importante, sim. A curiosidade constante de entender e a gente o mercado muda toda hora, há um monte de informação nova, nem tem como ficar muito tempo sem estudar. Eu sei que não quero promover o FOMO aqui, né, uma ansiedade por buscar informação o tempo todo,
Mas é um pouco isso mesmo, para a gente conseguir se atualizar, essa jornada de compra mudando, de repente chega a IA, muda como a gente se comporta. E toda a gente tem que buscar um pouco de informação e aprender, né? Sim, o marketing é uma disciplina que ela é meio... É engraçado, né? Porque assim, enquanto a gente vive um mundo capitalista, os consumidores eles estão usando marcas para consumo para gerar sua identidade, assim, para se afirmar sua identidade. Isso varia, mas os princípios eles são muito parecidos ao longo do tempo. Então, se você conversar com as pessoas mais old school de marketing, não estão assim, nada mudou. Ainda é muito parecido, né? Você cria memória, constrói ferramentas de memória, e aí você bota isso ao longo do tempo, você ativa essa venda. Então, essas coisas, elas seguem, sabe? A base. Mas aí você tem uma camada em que isso acontece de um jeito completamente diferente. Que aí tem AI, tem outros canais, tem novos tipos de audiência, tem novas ferramentas. Então, o marketing é um eterno reconhecer os padrões em outro contexto, sabe? Sim. Então, você se atualiza e volta para a teoria base, se atualiza e volta para a teoria base. Mas tem gente que assumiu marketing que não conhece a teoria base, que não é de marketing. Tem gente que conhece a teoria base e não consegue se atualizar, né? Então, assim, tem muitos ângulos, né? É verdade, muito doido isso. Muito doido. Muito bom. E aí, quando a gente fala de combinar dados, branding, performance para tomar a decisão que sejam mais efetivas, qual que é a mudança que você entende que vai transformar o nosso mercado? Tem alguma? A gente tá falando muito de IA, mas até para além da IA, assim. Eu acho que a principal... Não, então. Eu acho que é um pouco uma consequência da IA. Eu acho que é a organização dos dados. Então eu tô vendo que muito CMO, agora assumindo, CMO é a cadeira que troca muito, né? As pessoas estão começando a organizar os dados do marketing. Porque se você não tem dado organizado, você não faz nada. Você não usa nenhum IA. Você não consegue fazer previsão, forecasting, nada. Então, você ter esses dados estruturados, que é muito menos comum do que parece, em empresas muito grandes, então ninguém precisa se sentir mal de não ter, mas eu estou vendo que os times mais avançados, eles estão tendo essa mentalidade científica e eles estão estruturando os dados, porque aí eles conseguem fazer análise, fazer previsão e abastecer as coisas para esses dados, sabe? Sim. Então, eu acho que essa estrutura dos dados, ela abre tantas portas. Porque você consegue olhar o passado, você consegue prever o futuro, você consegue basear em dados, você consegue ter decisões e debates em volta de dados. Então, eu acho que isso muda muito. É uma coisa que a gente nem está olhando tanto, mas que muda e eu estou vendo muitos times, muito mais. Esse papo está muito mais ativo atualmente. Tá muito mais presente a discussão, né? Exato. Perfeito. Falando só um pouquinho de IA, porque a gente não pode pular esse assunto. Não pode não ter, Tem... eu tava vendo uma pesquisa, acho que quase 50% dos conteúdos que rodam hoje no Instagram, no TikTok, potencialmente foram produzidos por IA. 50%? 50%. Entre 40 e 50%. Como que as marcas elas conseguem, com um processo de IA, com automação, com essa enxurrada de conteúdo, seja o número que for, tá entrando muito mais conteúdo competindo que 100% gerar. Competindo ali na nossa timeline. Como que a gente faz para proteger a identidade da marca? Como que a gente faz para não ser confundido no meio disso tudo, para se destacar, para de fato atrair o consumidor? Acho que a gente volta um pouco para essa coisa do fundamento, sabe? O que faz uma marca ser reconhecível? Não é a tecnologia que você usou para fazer. Porque você já pode copiar e refazer. O que protege os ativos de uma marca não é a dificuldade de replicar. Você pode copiar qualquer marca, mas aquilo é tão a cara daquela marca, ela se apropria tanto de uma coisa muito distintiva, muito a cara dela, muito proprietária, quando você bate o olho você lembra, você associa. E a ferramenta tecnológica, ela não muda esse fato. O que eu acho que muda é que tem mais conteúdo sendo feito. Então, que nem a rede social fez com que mais marcas pudessem anunciar, a internet trouxe mais marcas, né, para anunciante. O restaurante do sei lá o quê não fazia mídia. A pousada, sabe? Você não tinha uma área de comunicação. Hoje você tem até o médico, que tem o próprio perfil, né? Você tem muita mais gente. A internet permite que mais marcas se comuniquem. E a AI vai permitir que ainda mais marcas se comuniquem. Porque você não precisa nem da inteligência de alguém tendo que produzir o conteúdo. Sim. Então eu acho que vai ter mais competitividade pela nossa atenção. Eu não consigo ver isso diminuindo quando eu olho para o futuro.
Então você tem mais elementos criados. É mais difícil você ter uma coisa que é a sua cara. Porque tudo tá meio que ocupado, sabe? Então acho que o nível de dificuldade aumenta. Mas a teoria de... isso é a cara dessa marca. Quando eu vejo conteúdo de IA, de marcas que tem muita cara, eu falo, cara, muito tiver a cara. Sim. É o que identifica, né? Então você saber reconhecer o que é isso que você tá construindo, eu acho essencial, sabe? Como um profissional, sabe? Sim, com certeza. Muito bom. Sempre muito inspirador. Já passou todo o tempo. Passou, você acredita? Não acredito. Eu sei que você tem outros compromissos. Senão a gente ficava aqui. A gente pode marcar de novo um outro papo. Eu só aceito com tatuagens. Pra você ver o nosso novo espaço. Eu quero. Enfim, a gente pode ampliar essa conversa. Fechada. Guta, muito obrigada. Mais uma vez pela sua paciência, pelo seu tempo. Obrigada pela disponibilidade. Valeu. Boa. Obrigada. Valeu.